Salve, salve galera, aqui é o Professor Hiro na área e eu vim trazer uma revisãozinha sobre alguns assuntos que vão cair na prova de recuperação, certo? Então vamos começar aqui com logaritmos, né? Bom, vocês sabem bem que o logaritmo ele é escrito dessa forma, o número que está aqui nós chamamos de logaritmando, que está no lugar do A, o número que está aqui embaixo é a nossa base, né, que está no lugar do B, e o resultado dele, que eu posso chamar de um C, por exemplo, ou um X, Y, o que você quiser aí, nós sabemos que a própria resposta ela é chamada de logaritmo, certo? E o que é o logaritmo? O que a gente vai fazer? Ó? Você vai pegar essa base e vai elevar a resposta, tem que dar o nosso logaritmando, né? Logaritmando é o número que sofre a ação do logaritmo, certo? E nós temos umas restrições para que este logaritmo ele possa existir, né? Nós chamamos de condição de existência, ó, CE, né? O que é a nossa condição de existência? O número logaritmando ele deve ser um número maior que zero, ou seja, ele tem que ser um número positivo. E o nosso B, ele tem que ser também um número positivo, ele tem que ser maior que zero, e ele também tem que ser diferente de 1. Tudo bem? Então, essa é a nossa condição de existência. Porque é muito comum a gente encontrar exercícios que falam sobre o domínio de uma função que é dada como uma função logarítmica. Então vamos imaginar o seguinte, ó. Eu tenho uma função e essa função ela é igualada a esse logaritmo aqui. Então quem que é a nossa base? Nossa base é 5 e o nosso logaritmando é o x² menos 4, né? O que é o domínio da função? O domínio da função são os valores que o x pode assumir. Então quer dizer o seguinte, para que o x possa existir, nós temos que trabalhar em cima da condição de existência do logaritmo. Tá vendo que a gente não está resolvendo o logaritmo, a gente só está analisando para ver se ele pode existir. Então, primeira coisa, vamos analisar a base. A base, ela é maior que 0 e diferente de 1? É, né? Porque o 5, ele é maior que 0 e é diferente de 1. Vamos analisar agora o logaritmando. O nosso logaritmando, para que ele exista, ele tem que ser maior que 0. E a gente não pode afirmar que ele é maior que 0. Vamos supor que o x fosse 1. Se o x fosse 1, ia ficar 1 ao quadrado menos 4 ia dar menos 3. E aí esse logaritmo não poderia existir, certo? E se ele não pode existir, então o valor 1 aqui, né, ele não pode ser um domínio da função, né? Lembrando que o x é o domínio, os valores que você coloca ali dentro do x é o domínio da função. Então vamos analisar aqui, ó. Se eu colocar x² menos 4, isso tudo aqui, ó, que é o nosso logaritmando, nós restringirmos ele como um número positivo, ou seja, maior que 0, nós temos que analisar quem que o x pode ser. Então vamos lá, como é que a gente resolve uma inequação, né? Para a gente resolver uma inequação de segundo grau, você pode, né, depende do jeito que você quiser resolver aí, né? Você pode igualar a uma equação para encontrar, né? Isso é uma equação de segundo grau, né? Aí você isola o x², né? Na hora que você vai resolver o x, você tem que mais ou menos raiz do 4, ou seja, mais ou menos 2, né? Bom, nosso intuito aqui não é aprender a resolver a inequação, certo? Nosso intuito aqui é, depois que a gente resolver a inequação, o que a gente faz, né? Bom, se vocês lembrarem bem, a inequação ela faz o seguinte, ó, ela tem os dois pontos aqui, né, dessa parábola. Isso acaba sendo uma parábola, né? Quando a gente resolve uma equação de segundo grau, né, uma função no caso, ela vai dar uma parábola aqui. E os pontos de encontro com o eixo x é o ponto menos 2 e o ponto 2, certo? Então aqui está o nosso eixo x. E aqui o que acontece? Antes do ponto menos 2, nós temos que a parábola está acima do eixo x, ou seja, assumindo valores positivos para y. Então nós colocamos o maisinho aqui, né? E também depois também ele vale mais. E o que está neste intervalo é menos, né? A parte que está submersa, a parte que está embaixo do eixo x, ela é a parte negativa, ok? Então o nosso parâmetro ali, né, que começa aqui no menos 2 e o menos 2 e o 2 são nossos parâmetros ali, né? E o que acontece? Quando você pega este pedaço da inequação, toda a sua inequação, todo o x² menos 4, ele é maior que 0. E onde esta função é maior que 0 é aqui, né? Ó, onde é positivo, né? Maior que 0 representa positivo. Certo? Então, essa parte aqui, a nossa função, o nosso gráfico, ele é positivo, e aqui também o nosso gráfico ele é positivo. Então, nós temos valores aqui que estão em azul
e aqui, e a bolinha é aberta. Por quê? Porque na inequação você só pinta ela se tiver um igual aqui, né? Que vai ser exatamente igual àquele ponto. Mas como está sem o igual, nós podemos dizer que aqui é o ponto em branco. Tudo bem? Então o que vai acontecer? Somente se você jogar valores de x aqui nesse x, ó, menores que menos 2 e maiores que 2, né, ou valores aqui abaixo ou valores acima de 2, é que essa função ela vai existir. Então nós podemos escrever assim, ó, que o domínio da função ela vai existir, né, o domínio da função, para o quê? Um valor de x que pertence aos reais, ou seja, qualquer valor real, desde que esse x seja menor que 2 ou x seja maior que 2. Pronto. Está dada a nossa resposta aqui do domínio da função. Vamos pegar agora um exemplo, né, falando sobre o próprio logaritmo, né, como que a gente resolve o logaritmo. Então eu tenho algumas dicas aqui para vocês, que é o seguinte, ó, toda vez que você encontrar no meio do logaritmo para você resolver o número com vírgula, transforma em fração. E toda vez que você tiver fração, tenta transformar ele num número com uma linha só, certo? Que não tenha numerador e nem denominador, que seja um número numa linha só, se possível. Então, o que eu quero dizer com isso? Olha só, vamos considerar que eu tenho um número p. Esse número p é o logaritmo de 27 na base 0,3 barra. Tá vendo que tem uma barra? Isso é uma dízima periódica, né? Quando você tem uma barra em cima daquele algarismo ou de mais algarismos, quer dizer que aquele número que está embaixo da barra ou aqueles números que estão embaixo da barra, eles se repetem, né? Eles se tornam nosso período, que vai repetindo, 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 ok? Então, esse número aqui embaixo, ó, ele nada mais, nada menos que é o quê? O 0,333 ponto. Lembra, números com vírgula, você transforma em fração, né? Aí a gente tem que lembrar que a fração que gera isso aqui é 1 sobre 3, certo? E aqui nós temos o logaritmo de 4 na base raiz de 2. Então, se você pegar um número que tem raiz, você tem que tirar essa raiz, transformando ele no expoente fracionário, né? Coloca um expoente com fração. E aí ele quer que no final das contas você ache o valor do p, que é esse o logaritmo, ache o valor do q, que é esse o logaritmo, e calcule a soma de p com q. Então vamos tentar resolver aqui, ó. Se nós pegarmos o p, quem que é o p? O p é quem eu quero encontrar, né? É o logaritmo de 27 na base 0,3333, que é a mesma coisa que 1/3. Ok, já transformamos o número que tem vírgula em fração. Só que você ainda tem uma fração ali que está te atrapalhando. Então você vai transformar ele num número que tem apenas, que só tem uma linha de número, né? Então o que é isso aqui, ó? É logaritmo de 27, né? 1/3 é a mesma coisa que 3 elevado a menos 1. Nós invertemos a base e colocamos um expoente negativo, certo? Bom, tudo isso aqui vai ser igual a p. Então eu posso falar que esta base elevada ao meu resultado, que é o p, vai ser 27. Lembra, a primeira informação sobre logaritmos, né? Como que eu sei que isso aqui é p, né? Estou escrevendo ele de novo aqui. Isto elevado a isto vai dar o 27. Então vamos escrever aqui, ó, 3 elevado a menos 1 elevado ao p vai dar o 27, ok? E aqui nós temos um número muito grande, mas que tem, se você puder escrever esse número aqui de uma forma de um número menor, com uma base menor, você consegue escrever o 27 na base 3, ó, 3 elevado a 3, certo? Esse lado da direita aqui. E este pedaço aqui vai ser 3 elevado, ó, menos 1, tem parênteses e p, né, pela propriedade de potência, menos 1 vezes p vai ficar menos p. Aqui eu tenho a base 3, eu posso, quando você tem bases iguais, você simplesmente cancela se eles estão igualados, né? E fica menos p igual a 3. Então isso aqui vai nos dar que p vale menos 3, né? Bom, então nós encontramos o valor de p. Agora vamos resolver o valor de q. Quem é o q? Bom, o q é o logaritmo de 4 na base raiz de 2. Só que o logaritmo de 4 na base raiz de 2 é a mesma coisa que, né, quando a gente transforma a raiz aqui, ó, a gente passa com o expoente fracionário, né? Então, raiz de 2 é a mesma coisa que 2 elevado a meio, certo? Pessoal, tudo isso aí é propriedade de potência lá do fundamental, ok? Isso aqui tem que ser igual ao quê? Né? Então, resolvendo pela definição de logaritmo, se eu pegar esta base e elevar a q, vai dar o 4. Então vamos escrever isso aqui, ó, 2 elevado a meio. Tudo isso elevado ao q tem que ser 4.
E aqui eu posso simplesmente multiplicar, né, quando tem o parênteses, vai ficar meio que. Ou Q sobre 2, você escolhe o jeito que você quer escrever, né? Q sobre 2. Isso aqui, ó, é o 4, que é o 2 ao quadrado, tá vendo? Eu já estou escrevendo com a base 2, para poder fazer o quê? O cancelamento, né? Quando tem bases iguais, você é a mesma coisa que igualar os expoentes. E aqui nós temos, ó, Q dividido por 2 é igual a 2. Esse 2 está dividindo, vamos passar multiplicando, o Q vai virar 4, né? E é isso. Nós encontramos o valor de P e de Q. E agora nós podemos responder a pergunta aqui, ó, que é P mais Q. Como o P é menos 3 e o Q é 4, ó, nós sabemos que menos 3 somado com 4 positivo vai dar 1. Então pronto, essa é a nossa resposta do exercício aqui. Antes da gente partir para alguns exercícios um pouco mais avançados em relação ao logaritmo, vamos lembrar de algumas noções, né, e algumas propriedades aqui. Bom, a primeira noção que a gente tem que ter é o seguinte, ó, que um logaritmo, tá? Logaritmo de 1, não importa qual base ele esteja, vai ser sempre 0, né? Porque pensa só, a base elevado a 0 vai ser 1. Qualquer número elevado a 0 vai ser sempre 1, ok? Bom, vamos lembrar também que o logaritmo de um número na base deste mesmo número é 1. Porque, ó, base elevado a 1 vai dar a própria base, né? Então é sempre 1. Se for o logaritmo de 7 na base 7, vai dar 1. Se for o logaritmo de 1000 na base 1000, vai dar 1 também, certo? E aí nós também temos que lembrar que o logaritmo de k, por definição, se não tem nada aqui embaixo, nós falamos que é a mesma coisa que o logaritmo de k na base 10, certo? Quando não aparece base, não é que ele não tem base, ele tem a base, mas a base é uma base decimal, ok? Então, o que é a base decimal? É quando a base é 10 aqui embaixo, ok? E aí nós começamos as propriedades mesmo de operação, né? Que é o logaritmo, por exemplo, de dois números multiplicados, né? Que quando você tem o logaritmo de números multiplicados, nós falamos que é o logaritmo do produto. O que é o logaritmo do produto? O logaritmo do produto você pode fazer assim, ó, separar na adição, né, na soma dos logaritmos. Fazer assim, ó, separadamente, somando os dois. Então vamos lá, o logaritmo do produto é a soma dos logaritmos separadamente. Log de A mais log de B, certo? E o logaritmo da divisão aqui, né, que vamos colocar assim, A dividido por B, do quociente, né, nós falamos quociente, que é o resultado de uma divisão. É a mesma coisa que a diferença entre os logaritmos, né? A diferença é a subtração, certo? Log de A menos log de B. Cuidado aqui para não fazer o contrário, log de B menos log de A. Não, tá errado. É primeiro o log de A, do que aparece em cima, numerador, menos o log de B. Você pode escrever assim também. E aí nós temos uma propriedade que é a propriedade do expoente, ou, né, o logaritmo da potência, que nós brincamos e falamos que é a propriedade do tombo. Né? Quando você tem o logaritmo de um número elevado a alguma coisa em uma determinada base, é a mesma coisa que você pegar este expoente do logaritmando, né? Você pega e joga para frente do logaritmo. Vai ficar assim, ó, k vezes o logaritmo de A na base B. Então você tirou o expoente do logaritmando e fez ele multiplicar na frente do logaritmo. Por isso que a gente fala a propriedade do tombo, porque você tomba o expoente, certo? E uma última propriedade aqui, né, por agora, é o logaritmo de um número numa outra base, né, no logaritmo de A na base B. Você pode, se for conveniente no exercício, você pode escrever assim, ó, que o logaritmo de A dividido pelo logaritmo da base, certo? Tá, professor, mas em que base, né? Bom, a base que você quiser, desde que a base de cima seja igual à base de baixo, tá? Como assim, base que eu quiser? Isso, na verdade, vai depender do exercício que você está trabalhando. Às vezes o exercício está trabalhando com logaritmos de base 5, então você vai tentar forçar os logaritmos a virarem base 5. E é assim que você vai forçar, né? Esse K vai virar 5, desde que seja 5 em cima e 5 embaixo. Tudo bem? Então essas são as propriedades básicas, né? Então vamos lá, gente. Vamos fazer um exemplo de exercícios de logaritmos, assim, né? Na verdade, esse tipo de exercício são exercícios bem clássicos, né? Que o cara te pede
um logaritmo de um número, às vezes o número é grande, às vezes o número é pequeno e tal, baseado nos logaritmos básicos lá, né, os menores, né, o log de 2, log de 3, ou ele dá algum tipo de log aí que ele queira ali no meio do exercício, tudo bem? Bom, então ele está falando assim, ó, vamos supor não, nós sabemos que o log de 2 é 0,3, né, aproximadamente, tá? Isso é um resultado aproximado, ele é um número bem grande, né? E o log de 3 é aproximadamente aí, né, 0,48. Então, eu quero que vocês me ajudem a calcular o logaritmo de 4, né? Bom, vamos pensar o seguinte, né? O logaritmo de 4 é a mesma coisa, né? Você pode pegar o 4 e você fatora o 4. Como assim? É 2 vezes 2, certo? 4 é um número fácil de enxergar, né? Olhando para ele, você sabe que 2 vezes 2 vai dar 4. Isso aqui, você pode escrever assim, ó. Como isso aqui é um produto, você pode escrever como soma de logaritmos, assim, ó. Log de 2 mais log de 2, certo? E aí, como o log de 2 é 0,3, ó, 0,3 mais 0,3, porque ele deu isso no enunciado, ó, log de 2 vale 0,3. Somou os dois, dá 0,6, ok? Outra forma de você encarar esse mesmo exercício é o seguinte, é lembrar que log de 2 vezes 2 é a mesma coisa que log de 2 ao quadrado. E aí você pode aplicar a propriedade do tombo, lembra que o expoente ele tomba aqui na frente, e vai ficar o quê? 2 vezes o logaritmo de 2, né? Como o log de 2 é 0,3, você vai fazer 2 vezes 0,3, que também vai dar 0,6. Tudo bem? Então, essa é uma forma de você resolver também, ou pela propriedade do tombo, né, do logaritmo do expoente ou da potência, né, ou você pode separar em logaritmos pequenos aqui, certo? Bom, aí eu peço para você também resolver o logaritmo de 36. Está vendo que 36 é um número bem maior do que 4? Então, nós podemos fatorar esse 36, né? Lembra, você pode, se você quiser não lembrar qual que é a fatoração dele, você pode fazer isso aqui, né? Divide por 2, aqui vai dar 18, né? Faz a fatoraçãozinha ali, né? Divide por 2 dá 9, dá 3, 3, 3, 1. Certo? Então, 36 é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, certo? 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Então, vamos escrever o seguinte, ó, log de 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, ok? Se você quiser fazer pela propriedade do tombo, você também pode fazer. Ou, se você também quiser fazer assim, né, log de 2 mais log de 2 mais log de 3 mais log de 3, não tem problema. Aí você vai colocar aqui, isso aqui é 2 vezes log de 2, né? Ou seja, 0,3 com 0,3. Log de 3 é 0,48, então vai ficar 0,48 com 0,48, certo? E a hora que você somar tudo isso aqui, vai ter que dar 1,56. Tudo bem? O mesmo vale para o log de 180. Você vai fatorar e a hora que você fatorar, você vai descobrir que o log de 180 é a mesma coisa que log de 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5, certo? Bom, log de 2 vezes 2 você já descobriu que é a mesma coisa que log de 2 ao quadrado, que é a mesma coisa que 2 vezes o log de 2, que é a mesma coisa, né? Esse pedaço aqui é o log de 4, certo? Que é 0,6. Então, você pode separar, se você quiser, né, todos em bloquinhos assim, né? Log de 2, mais log de 2, mais log de 3, mais log de 3, mais o último aqui, que é o log, mais aqui o log de 5, certo? Bom, log de 2 com log de 2, com log de 3, com log de 3, isso tudo aqui nós já vimos que é 1,56. Nosso problema aqui vai ser o log de 5. Então fiquem atentos aqui, ó, gente. O log de 5. Quem é o log de 5? Ah, professor, não dá pra gente fazer uma multiplicação? Bom, que número vezes que número vai dar 5? Você não pode fazer 2 vezes 3 porque não vai dar 5, né? Vai dar 6. Então, se você não consegue escrever o número de forma fatorada, de multiplicação, você escreve ele numa forma de divisão. Certo? Então presta muita atenção que o log de 5, vamos escrever aqui do lado de fora, o log de 5 é a mesma coisa que o log de 10 dividido por 2, concorda? Eu estou escrevendo 5 na forma de divisão, 10 por 2. E pela propriedade do logaritmo,
log de 10 dividido por 2, eu posso escrever o seguinte, ó. Opa, log de 10 menos log de 2, certo? Então, o log de 5 é o log de 10 menos log de 2. Lembrando que o log de 10, quando a base não existe aqui, né, não colocou nada, na verdade não é que ela não existe, ela é 10, é a base decimal. Então, log de 10 na base 10 é 1, né? Lembra da propriedade? Log de um número na base do mesmo número que aparece ali é sempre 1. Então, aqui vai ser 1. Menos quem? O log de 2, que foi dado no exercício como 0,3. E 1 menos 0,3 é 0,7. Ok? Vou passar um tracinho aqui só para a gente não misturar aqui. Então, aqui o 1,56 vai somar com o log de 5, que vai dar a soma com 0,7, certo? E você somando esses dois vai dar 2,26. Não é isso? Ok? Então fiquem atentos aí, né? Às vezes log de 2, log de 3, se tem um número grande você fatora, e se tem um número que às vezes você não consegue escrever em multiplicação, que é o caso do 5, você escreve ele como forma de divisão de dois números que você consiga resolver. Bom, gente, então aqui eu inventei um exercício aqui para vocês, só para a gente entender como que a gente pode, né, fazer uma aplicação de logaritmo. Onde que você vai usar esse lance do logaritmo? Né? Pô, eu aprendo tanta coisa de logaritmo e tal. Na verdade, o logaritmo ele serve para muitas coisas, né? Para prever algumas coisas se ele for escrito de função, né? E a gente também pode tentar resolver problemas que o expoente é uma incógnita, certo? Quando a gente resolve uma equação, por exemplo, 2x, né? Y igual a 2x, o x está na mesma linha, né? Está multiplicando o 2. Mas e se esse x ele tiver ali, né? Ó, ali em cima, né? Ó, 2 elevado a x. Né? O que acontece? Como é que a gente resolve? Então é somente usando logaritmo, tudo bem? Então vamos ler o exercício junto. Ó. Lucas fez uma aplicação de R$100 em investimento que gera uma porcentagem mensal de 10%. Na verdade é uma taxa, né? A cada mês que vai dando ali, ele vai aumentando 10% dos R$100. Depois no próximo mês ele vai ter 110, aí você vai ter 10% dos 110 e assim por diante, certo? E a fórmula aqui expressa essa quantidade final em função do tempo, em meses, né? E do valor aplicado é dada por essa fórmula aqui. Então você tem essa fórmula aqui, tá vendo? Nós temos um expoente ali, que é um t, é um valor que a gente precisa ou descobrir, ou às vezes ele dá, entendeu? E ele fala assim, onde que é a quantidade inicial investida, então esse Qzinho que aparece aqui é uma quantidade inicial, e esse Qzão aqui é a quantidade final. E o T é o tempo em meses, tá? Aqui nesse exercício tem o tempo em meses. E ele pergunta assim, quantos anos, tá? É dado em meses, mas ele quer em anos. Quantos anos Lucas conseguirá uma quantia de R$1.600, certo? E aí, é comum que os exercícios coloquem log de 2 ali, o valor, né, de alguns logaritmos para você poder resolver. Né? Log de 2 é 0,3, nós já vimos no exercício anterior, e o log de 1,1 aí ele deu que vale aproximadamente 0,041, tudo bem? Então vamos tentar entender o que está acontecendo. Você tem a fórmula, né? Você quer saber em quanto tempo, né, e lembrando que o tempo é dado em meses, essa quantia inicial, que é esse Qzinho de R$100, né, dado nessa porcentagem, mas não interessa a porcentagem porque a porcentagem já está embutida aqui dentro, tá? Ele quer saber qual que é quando a quantia final for 1.600, quanto tempo vai demorar para ele atingir essa quantia de R$1.600, tudo bem? Então vamos jogar na fórmula, né? Vamos jogar na fórmula. Se a fórmula é Q igual a Qzinho vezes 1,1 elevado a t, vamos substituir os valores. 1.600 é igual ao Q, que é 100 vezes 1,1t, ok? Se nós simplificarmos, né, cancelar 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, vai dar 16, né? Ó. 16 é igual a 1,1t, ok? Bom, tudo bem, agora o que a gente precisa fazer? Nós precisamos encontrar o valor de t. E com o t, ele não está na mesma linha do 1,1. Esse t, ele está no expoente. E é por isso que a gente aplica o logaritmo, né? A gente usa o logaritmo para descobrir isso aí. Então o que a gente faz? Como uma equação é uma balança, o que você faz de um lado, você tem que fazer do outro. E se nós aplicarmos um logaritmo do lado esquerdo, no 16, vai ficar assim, ó.
log 16. Porém, é uma balança, a gente tem que aplicar o logaritmo no lado direito também. Então a gente vai aplicar o logaritmo aqui, ó, certo? E aí a gente começa a tentar descobrir quem é esse logaritmo, certo? Ó, vou colocar aqui em cima aqui. O log de 16, na verdade, é o log de quem? De 2 elevado a 4, certo? E o log de 1,1 na base t, concorda comigo que eu posso utilizar a propriedade do tombo? Aqui, ó, o expoente ele cai para frente do logaritmo. Então nós temos t vezes o logaritmo de 1,1. Vamos usar a propriedade do tombo aqui também, ó. O 4 vai cair para frente do log de 2, vai ficar 4 log de 2 igual a t vezes o log de 1,1. E aí a gente substitui todo mundo aqui, ó. 4 vezes o log de 2, que é o 0,3, é igual a t vezes o log de 1,1, que ele deu aqui, que é 0,041. Certo? 4 vezes 0,3 vai dar 1,2, não, 1,2, que é igual a t. Esse 0,041 que está, né, ele está multiplicando, ele vai passar aqui, né? Vai passar dividindo, tudo bem? Deixa eu só colocar isso aqui de uma forma direitinha aqui, né? Bem no meio, né? A equação o igual tem que ficar bem no meio. E aí, na hora que você faz essa divisão, você vai chegar numa resposta aproximada de 29,26, certo? Esse é o T. Esse é 29,26 meses, né? Então, o que que eu... Ó, presta muita atenção na resposta que você vai dar. Você não vai arredondar para 29, né? Porque ele está perguntando assim, em quantos anos, né? Ou em quanto tempo, vamos pensar em tempo, né? E vamos pensar em meses, vai. Em quantos meses o Lucas ele vai conseguir uma quantia de 1.600? Quando der 29 redondo, ele ainda não vai ter esse valor. Mas passou dos 29, ele vai ter. Então, na verdade, a gente não vai arredondar para 29, a gente vai arredondar para 30 meses. Ok? 30 meses, porque ele só vai conseguir colher esses 1.600, né, talvez um pouco mais, ele só vai colher depois dos 30 meses, porque no 29 ele ainda não vai ter chego ali, certo? E esses 30 meses são o quê? 30 meses são 2 anos e meio, certo? 2,5 anos, né? Ou 2 anos e meio, se você quiser escrever por extenso aí. Tudo bem? Então é para isso que nós vamos utilizar o logaritmo, para tirar a incógnita do expoente. Pessoal, vamos estudar um pouquinho sobre progressão aritmética, né? A gente vai mudar um pouco o assunto. E o que é a progressão aritmética, né? Na verdade, vocês estão fazendo um estudo de sequências, né? E aí no meio tem essa sequência de progressão aritmética. Então vamos dar um foco para ela aqui. O que é a progressão aritmética? A progressão é uma sequência, certo? A aritmética é quando você, para chegar no próximo número, nessa sequência 2, 5, 8, 11, você somou valores iguais, tudo bem? Essa progressão aritmética tem que ser valores iguais. Então aqui, ó, somou 3 deu 5, somou 3 deu 8, somou 3 deu 11, somou 3 deu 14, certo? Esse número que você está somando é a razão, certo? Então vamos colocar, vamos tentar preencher isso aqui, ó. Qual que é a razão dessa sequência? A razão é 3. Como essa sequência ela é nomeada por AN, ou seja, termos A de uma quantidade de N termos, né? A gente não sabe quantos termos tem, mas nós sabemos que o A1 dela, né? Este A1, que é o termo 1, este aqui é o A1, ó. A1 é o número 2. O termo 2, ó, o A2, é o nosso número 5, certo? E se eu perguntar para você quem é o A5, obviamente você vai olhar e vai falar, opa, o termo 5, o número que está na posição 5 é o 14. Ok, você sabe que ele é 14. Mas será que a gente pode escrever o A5 com base em algum termo já anteriormente dado? E é sobre isso que a gente vai falar aqui, que é a parte mais importante, né? Que a gente vai lembrar que o termo 5, se eu pegar o termo 1, certo? E somar com 4 razões, porque ó, uma razão, 2 razões, 3 razões, 4 razões, ó. 4 razões vai dar exatamente quem é o termo 5. Então, por exemplo, quem é o A1? O A1 não é 2? Quem é a razão? A razão não é 3? Então nós vamos ter aqui, ó, 4 vezes 3. Nós vamos somar aqui
4 vezes 3 dá 12, somado com 2, isso aqui vai dar 14, como a gente já sabia que ia dar, certo? Porém, o que eu quero que vocês percebam com isso? É que você tem que imaginar como se fosse um prédio. Se você quer chegar no andar 5 e você está no andar 1, quantos andares você tem que subir? Nós temos que andar o quê? 4 andares. 4 razões, na verdade, certo? O tamanho da razão, razão é o tamanho do seu passo, né? Aí vai de 3 em 3. Pode ser que a razão seja de 5 em 5, de 10 em 10, depende do exercício, né? Depende da sequência aí que você tem nessa progressão. Então, a gente pode escrever da seguinte forma. Quando eu quero chegar no andar 5 e eu vou estar no andar 1, eu posso pensar que eu vou subir o quê? De 1 para 5 dá 4. Eu posso pensar que eu vou fazer 5 menos 1 razões. Então, de um modo geral, se eu quero chegar em um determinado andar n, eu posso estar, estando, né, no andar 1, eu tenho que subir quantos andares? Do 1 para chegar no n, eu tenho que subir n menos 1 andares. Esse vezes razão aqui. Essa razão aqui é o tamanho do seu passo. E você também, se você quiser, você pode pensar assim, ó, e se eu estiver em outro andar, que não seja o 1? E se eu estiver no andar 2? Se eu estiver no andar 3, andar 4, 5, e eu quiser chegar no outro andar? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar o P, que é um andar qualquer que eu estou lá, né? E vou fazer N menos P razões, certo? Então, a fórmula geral aqui, a partir do primeiro termo, é essa daqui. A partir de um termo qualquer, é essa daqui de baixo aqui. Tudo bem? Então nós temos isso aqui, é a fórmula, nós chamamos de fórmula do termo geral de uma progressão aritmética. Vamos fazer uma análise aqui, ó, né, de uma progressão com desenho, tá bom, gente? Nós temos aqui um desenho que, que se você for analisar os elementos desse desenho, eles estão em progressão. Vamos pensar nos triângulos, olha só. Você tem o triângulo de ponta cabeça, aqui você tem 2 de ponta cabeça e um virado para cima. Aqui você tem 3 de ponta cabeça e 2 virado para cima. Então vamos pensar nos triângulos. Quantos triângulos nós temos aqui? Esse desenho está em progressão, porque aqui você tem um triângulo, aqui você tem 3 triângulos e aqui você tem 5 triângulos. Se você for analisar bem, né, a razão dessa progressão é 2, né, começando pelo 1. Então o A1 dessa sequência é 1. O A2, ou seja, o termo secundário dela, é o 3. E o terceiro termo é o 5, certo? A razão sempre de 2 em 2. Mas a gente também pode analisar em relação aos vértices, né? Tudo depende de qual que é a perspectiva que você está querendo pegar. Por exemplo, quantos vértices nós temos aqui no primeiro triângulo? Nós temos os vértices, né, que são esses pontinhos de encontro das arestas, né? Você tem 3. Depois você tem 3 mais 2, que vai dar 5. Depois você tem aqui, ó, 5 mais 2, que vai dar 7. Também razão 2, certo? Mas aí muda um pouco, porque o primeiro termo é 3, porque nós estamos falando do vértice, certo? E também podemos olhar pela perspectiva das arestas. Quantas arestas tem, né? Quantos lados aqui tem, quantas retas, né, nós temos aqui ligando esses vértices? Nós temos 3, certo? E depois de 3, ela vai para 7 arestas, né? E depois no último desenho aqui nós temos 11 arestas. Então tá percebendo que agora a razão ela é diferente. O A1 é 3, mas a razão ela vai de 4 em 4, né? De arestas, 3 para 7, 4, 7 para 11, mais 4. Tudo bem? E aí tudo depende da pergunta. Ele pode pensar numa pergunta lá na frente, né? Ó, por exemplo, quantos vértices, né, nós teremos na 10ª figura? Eu estou fazendo a letra B primeiro aqui, mas tudo bem. Quantos vértices nós teremos na 10ª figura? Bom, vamos olhar aqui os vértices dessa segunda, né, essa segunda linha aqui, né? E essa segunda linha, ela quer dizer o seguinte, que o meu termo inicial é 3 e a minha razão é 2. Se eu quiser o meu 10º termo, eu vou usar a fórmula, né, do termo geral, que é o quê? É o A1 mais N menos 1, o nosso N é 10 aqui, ó, 10 menos 1, vezes a razão 2. Então, a gente pode pensar que o nosso A10 é o termo 1, que é 3, mais 9 vezes 2. Né? 10 menos 1, 9 vezes 2. Isso aqui vai dar 18, 19, 20, 21. Nós temos aqui que o termo A10 é o 21. Ok?
Vamos responder agora a A, né? Eu inverti a ordem aqui, mas tudo bem. Quantos triângulos teremos na figura, na 10ª figura? Bom, mesma coisa, né? Quem é o A1 neste caso? O A1 é 1. A razão, ela é 2. E o termo 10, ou seja, a 10ª figura, ela vai ter A1 mais N menos 1, ou seja, 10 menos 1 vezes a minha razão, certo? A razão aqui é 2, né? Eu já estou substituindo aqui, então o nosso A10 vai ser exatamente 1 mais 9 vezes 2. Isso aqui vai dar 19, certo? Então o meu 10º termo vai ter 19 triângulos. E também posso olhar pelas arestas, pela perspectiva das arestas, né? Quem que é a minha primeira figura? Meu termo 1, ou seja, minha figura número 1, ela tem 3 arestas, certo? E ela tem uma razão de 4 em 4, certo? Então, nosso 10º termo, nossa 10ª figura, ela vai ter A1 mais 10 menos 1 vezes a minha razão, que agora é 4. Então, o meu termo 10 vai ter 3 mais 9 vezes 4. 9 vezes 4, 36, mais 3 vai dar 39. Então, o meu 10º termo vai dar 39 arestas. Nós vamos falar um pouquinho sobre o tópico de grandezas diretamente e inversamente proporcionais, ok? Então vamos imaginar o seguinte, ó. Nessa primeira tabelinha que eu fiz aqui para vocês, vamos imaginar a seguinte situação, certo? Eu quero percorrer uma distância de 20 km e para percorrer, eu não sei como eu fiz esse percurso, né? Se foi de carro, de bicicleta, não sei. Eu demorei um tempo de 10 minutos, ok? Então, essa distância está ligada ao tempo de forma direta. Por quê? Porque olha só, vamos supor que eu queira andar 40 km, certo? E se eu quero andar 40 km, o tempo, eu tenho que analisar, o tempo vai aumentar ou vai diminuir? Quer dizer, eu aumentei a distância, obviamente o tempo vai aumentar. E ele é proporcional, porque se eu quero andar o dobro do que eu estava em mente, né? Eu vou demorar o dobro de tempo, certo? Claro, nas mesmas condições, se eu estiver andando, correndo na mesma velocidade ou andando de carro na mesma velocidade, certo? Nas mesmas condições. E, por exemplo, se eu quiser andar 10 km, obviamente eu vou demorar menos tempo, nas mesmas condições. Vou demorar proporcionalmente, ou seja, caiu pela metade, aqui vai cair pela metade também. Bom, essa tabela, por ser diretamente proporcional, nós podemos analisar certas informações. Por exemplo, se eu multipliquei por 2 do lado esquerdo, os dados do lado esquerdo, eu vou multiplicar por 2 também os dados do lado direito. Se eu dividir por 2, obviamente eu também vou dividir por 2, né? Para os dados correspondentes, né? O que está numa coluna está na outra coluna na mesma linha aqui, né? Isso permite com que eu escreva o seguinte, né? Se eu aumento um lado, o outro lado eu aumento. Então eu vou desenhar com setas apontadas para a mesma direção. Se um diminui, o outro também diminui. Então você escolhe se você vai escrever a seta para cima, para baixo, mas o importante é que as duas estejam apontando para a mesma direção, certo? Então significa o quê? Que eu posso fazer, por exemplo, dados de uma tabela, que é a tabela do 20 aqui, né? E do tempo 10, se eu dividir esses dois por ser diretamente, eu posso simplesmente ter a mesma proporção do 40 dividido por 20. Dados de uma tabela, tá vendo? 10, eu posso dividir por 5. Tá vendo? Todos os dados, se eu colocar em uma divisão, vai dar sempre 2. Essa é minha razão. Sempre vai dar 2. Ok? Então, esse 2 aqui nós chamamos usamos como K, é uma constante, na verdade, é um número constante. Qualquer divisão vai dar isso aí. E se você quiser multiplicar em cruz, você vai ver que também vai manter a proporção. Agora vamos analisar a tabela de inversamente proporcional, né, dessas grandezas inversamente proporcionais. O que acontece? A velocidade e o tempo são grandezas inversamente proporcionais, porque vamos supor que você está dentro do carro e você está andando a uma velocidade de 120 km por hora e o tempo para você chegar em determinado lugar
são 2 horas. Então você estava ali, né, andando a 120 km por hora e você demorou 2 horas para chegar no seu destino. Você concorda comigo que se essa velocidade eu diminuir pela metade, ou seja, eu andar mais devagar, o nosso tempo ele vai aumentar ou ele vai diminuir? Obviamente que se eu começar a andar devagar, ou seja, se eu diminuir os dados dessa tabela, os dados da outra tabela vai caminhar em sentido oposto. Enquanto eu diminuo o valor dessa, o outro vai aumentar. E é proporcional, porque 120 caiu pela metade, as 2 horas que eu demorava, agora eu vou demorar bem mais, porque eu estou andando devagar, vou andar o dobro, vou demorar o dobro para chegar nesse lugar. Certo? A mesma coisa se eu dobrar minha velocidade, né? Vamos supor que eu consiga dobrar, né? Que não seja um carro, que seja alguma outra tipo de uma moto bem veloz assim. Você andou, dobrou, obviamente o seu tempo vai cair pela metade, certo? Pode perceber o seguinte, que a hora que eu fizer esta multiplicação por 2, este número daqui para cá vai ser dividido por 2. O que vai acontecer aqui, na verdade, é o seguinte. Quando eu tiver esses dados aqui dessa tabela, em dados da outra tabela, ao invés de fazer uma multiplicação em cruz, eu vou poder fazer o quê? Uma multiplicação em linha para manter a proporção. Olha só, 120 vezes 2 dá quanto? Dá 240. E se eu pegar 60 vezes 4, também vai dar 240. Se eu pegar 240 vezes 1, também vai dar 240. Então, quando você entender que deu números inversamente proporcionais, as setas estão apontadas para lados diferentes, o que você pode fazer? Você pode simplesmente pegar o dado de uma tabela e multiplicar em linha, não é em cruz. Tá? Então o que acontece? Ó, 120 vezes 2 vai ser exatamente igual a 60 vezes 4, que vai ser igual a 240 vezes 1. Tá vendo? Dados de uma tabela para outra vão ser sempre multiplicados, vão se dar sempre iguais. Isso aqui vai dar uma constante. Essa constante é 240. Né? Aqui na primeira tabela, essa constante vale 2. Nessa segunda tabela, a constante vale 240. Você também pode perceber uma coisa, que se eu pegar um dado da mesma tabela, 120 sobre 60, ele vai ser exatamente o quê? O inverso do dado da segunda tabela. Se eu peguei o 120 e 60, eu não vou pegar 2 dividido por 4, eu vou pegar o 4 dividido por 2, certo? Essa proporção também vai se manter, né? Porque afinal de contas é a mesma coisa que eu estivesse multiplicando em cruz aqui, né? Numa igualdade de fração você multiplica em cruz, e aí você vai chegar a 120 vezes 2, que é igual a 60 vezes 4, e assim por diante. Vamos agora para um exemplo de exercício que trabalha com umas regras de 3 compostas, né? Então que você tem mais de uma informação. Por exemplo, olha só, uma fábrica em 3 dias de trabalho produz 360 metros de tecido, fazendo funcionar 8 máquinas. Em quantos dias poderá produzir 1.080 metros de tecido, fazendo funcionar apenas 6 máquinas, né? Então o que você precisa fazer? Primeiramente, você precisa separar as duas situações, né? A situação número 1, né? A situação A e a situação B. Na situação 1, você está trabalhando o quê? Você está fazendo dias de trabalho, então vou colocar assim, ó, dias de trabalho. Você tem a metragem, né? O tecido, e você tem uma quantidade de máquinas. Então você só vai colocar os dados aqui, né? Aqui não tem muito segredo. Você vai colocar que 3 dias de trabalho produzem 360 metros de tecido, essas 8 máquinas trabalhando. E o restante aqui também. Em quantos dias, aqui é o X, eu não sei em quantos dias, 1.080 metros serão produzidos, né? Fazendo funcionar o quê? 6 máquinas. Se isso fosse uma regra de 3 simples, você apenas teria 2 colunas e aí você analisaria. Se fosse diretamente proporcional, multiplica em cruz. Se for inversamente proporcional, multiplica em linha. Mas nesse caso você tem uma coluna a mais. Isso te dá um trabalho a mais. Primeiro, o que você vai fazer é o seguinte: você vai pegar a coluna que tem a incógnita e vai analisar com a segunda coluna. Então, por exemplo, você vai analisar esta coluna com esta coluna aqui. Então vamos pensar o seguinte, olha só. A quantidade de dias, 3 dias.
você produz 360 tecidos. Esquece a quantidade de máquinas. Você leva 3 dias para fazer 360 metros. E você leva para fazer 1080 metros de tecido mais dias ou menos dias? Bom, você pode perceber que se essa aqui está aumentando, certo? Se você aumentou uma, ou seja, de 360 foi para 1080, você vai precisar de mais dias para trabalhar, certo? Então, você sabe que dias e tecido trabalham numa proporção direta. Quanto mais você aumenta a quantidade de trabalho, né, de tecido que você vai produzir, mais dias você vai precisar. Ok, termina aí, essa é a primeira análise. A segunda análise é que você vai analisar o dias e a máquina. Esquece agora o tecido, esquece essa aqui do meio, por enquanto. Então o que você vai pensar? Dias e máquinas, será que eles trabalham na mesma proporção? Vamos ver. Se eu tenho 8 máquinas trabalhando, eu demoro 3 dias. Se eu tenho menos máquinas trabalhando, tá vendo? Se eu diminuir a quantidade de máquinas, eu vou demorar mais dias ou menos dias? Se eu diminuir a quantidade de máquinas, é óbvio que eu vou demorar mais tempo para fazer. Então, a coluna das máquinas, ela trabalha numa proporção inversa da de dias. Se a dias está subindo, a máquina está descendo, certo? Não importa que a ordem que você vai colocar a flecha, desde que você compare com a outra coluna do lado. Se uma está indo em uma direção e ela é inversamente, então a outra tem que ir na direção oposta. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar as situações, tá vendo? A situação A, a situação B, e vai colocar em fração, ó, a situação A dividida pela situação B. Vai colocar o tecido aqui também, ó. Situação A dividido pela situação B. E aqui a situação A dividida pela situação B. Pronto. Agora, a fração que contém a incógnita, você vai isolar de todo mundo e vai igualar aqui, certo? Agora, esta aqui, que é a máquina que está inversa à quantidade de dias, o que você vai fazer? Por ela ser inversa, você não vai escrever 8/6, você vai inverter essas duas aqui. Então, ao invés de escrever 8/6, você vai escrever 6/8. Você tem que inverter isso aqui e fazer uma multiplicaçãozinha entre a outra fração que foi isolada da que tem a incógnita, né? Que foi isolada dessa daqui dos dias, ok? Então vamos tentar resolver esta equação aqui, certo? A hora que você resolver essa equação, você vai ficar aqui, ó, 3 sobre x vai dar 2160 dividido, né? Aqui, ó, 1080 vezes 8 vai dar 8640, certo? E aí você resolve essa equação, multiplica em cruz normalmente e você vai isolar o x, vai encontrar que x vale 12, certo? 12 o quê? 12 dias, não é isso que ele está querendo? Então você encontrou que o x vale 12 dias. Vamos para um segundo exemplo para ver se fica um pouco mais claro, né? Vamos fazer a mesma coisa. Nós temos duas situações, situação A e situação B. Para asfaltar 1 km de estrada, 30 homens gastam 12 dias de trabalho, trabalhando 8 horas por dia. E 20 homens para asfaltar 12 km da mesma estrada, trabalhando 12 horas por dia, eles vão gastar quanto? Certo? Ele quer saber quantos dias eles vão gastar, certo? Então vamos escrever aqui, ó. Eu vou escrever assim, quilometragem, quantidade de homens, dias de trabalho e a quantidade de horas por dia, tá? E vamos escrever que 1 quilômetro 30 homens trabalhando 12 dias por 8 horas por dia, certo? 20 homens para asfaltar 2 km da mesma estrada trabalhando 12 horas por dia. Vão gastar quantos dias? É isso que ele quer saber, certo? Bom, vamos analisar. Lembra que eu falei, né? Você pega a coluna que tem a incógnita, ou seja, dos dias, e analisa com cada uma das outras. Então vamos pensar dias e quilometragem, certo? Bom, ele demora 12 dias para asfaltar 1 km. Se ele quer asfaltar 2 km a mais, vai demorar mais dias ou menos dias? Obviamente ele vai demorar mais. Então as duas estão caminhando na mesma direção. Quanto mais quilômetros, mais dias. Então quanto mais dias, mais quilômetros. Certo? Aqui, ó.
estão andando na mesma direção. Ok, já analisamos essa primeira condição. Agora vamos analisar da segunda com a terceira coluna. Dias e homens. Vamos ver. 30 homens demoram 12 dias. Se eu diminuir a quantidade de homens, eu vou precisar de mais dias, porque eu tenho menos trabalho, né? Então menos força de trabalho, então eu vou precisar de mais dias. Então elas estão trabalhando de forma inversa. Então se dias está indo para cima, homens está indo de forma contrária. Okay? Lembrando que quem manda é essa aqui do meio, essa coluna dos dias, porque ela tem a incógnita. Vamos analisar dias com horas. Vamos pensar aqui, as horas. Se você trabalhando 8 horas por dia, você vai precisar de 12 dias trabalhando 8 horas por dia. Se eu aumentar a quantidade de horas trabalhadas naquele dia, você vai precisar de mais dia ou menos dia? É óbvio, né, que se você aumentar a quantidade de horas trabalhadas, você vai precisar de menos dias, certo? Então elas estão trabalhando em formas opostas, né, inversamente. Aliás, e a gente vai fazer aquela regrinha que eu falei. Agora a gente vai fazer de forma mais direta. A gente vai fazer fração, né? Primeiro, a gente escreve a fração que tem a incógnita, tá? Aqui, ó, fração que tem a incógnita, ela está apontando para cima, ó. Fração que tem a incógnita. A gente isola essa fração aqui. E agora a gente escreve as outras, mas a gente tem que pensar na seta da principal, aqui, ó. Essa é a principal. A seta dela está indo para cima. Vamos escrever a da quilometragem aqui. Ela também está indo para cima? Ok, então vamos escrever aqui, ó, 1/2. O de cima, o de baixo. Essa segunda de homens, ela está indo contrária à coluna principal, que é dos dias aqui. Então você vai multiplicar inverso. Aqui, ó, 20 e 30. Tá vendo? Eu troquei a ordem do 20 com 30. As horas também estão indo em sentido inverso. Então a gente vai colocar o 12 em cima e o 8 embaixo. Fazendo todas as contas certas, você vai encontrar que o x vai valer 24, ok? Só estou adiantando aqui. Mas enfim, o importante é esse procedimento aqui. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a área de um setor circular, né? A área do setor circular, que é um dos assuntos da prova, né? Você tem aqui, ó, esse setor aqui circular, certo? Esse é um setor aqui que eu estou colocando em risco laranja. E a gente quer achar a área deste setor circular, né? Como que a gente faz para encontrar a área do setor circular? Então vamos escrever o seguinte, ó. Essa área, esse setor, ele possui um ângulo que enxerga ele. Nós temos um raio, né? Que ele faz parte de um círculo, né? Por isso que ele é um setor circular. Então nós podemos relacionar que a área total do círculo aqui, dessa circunferência, né, a área desse círculo aqui, vai estar sendo enxergada por um ângulo completo, do ângulo de 360 graus. Certo? Então, a área total ela é enxergada por 360 graus. E este ângulo θ aqui, ó, né, ele enxerga quem? A área do setor. Certo? Então, eu estou relacionando, ó, a área total é enxergada por 360 graus. A área deste setor é enxergada pelo ângulo θ. Okay? Então o que a gente vai fazer? Vamos apenas substituir quem é quem. A área total do círculo, na verdade, é o que? Πr², certo? Esse aqui vai ser o raio, né? Raio ao quadrado. Ele vai ser enxergado pelo ângulo de 360 graus. A área do setor é quem eu quero descobrir, então eu vou deixar como AS mesmo. Tá? AS é a área do setor. É enxergada pelo ângulo θ. Se eu fizer uma multiplicaçãozinha em cruz aqui, eu vou ter, né, aqui, ó, πr² vezes θ. Então eu vou escrever aqui, ó, πr² θ vai ser igual a AS 360. AS 360 graus. Eu vou passar esse 360 dividindo, vai ficar πr² θ dividido por 360 graus. Isso aqui vai ser a área do seu setor circular, ok? Bom, então tá dada aqui a fórmula do setor circular. Bom, vamos dar um exemplo aqui para vocês que esse setor circular ele tem um ângulo de 45 graus, ele tem um raio valendo 2 metros, então aqui, ó, o θ aqui nesse caso vai ser o 45 graus, certo? O raio aqui vai ser os 2 metros.
Então, qual que é a área do setor? Simples, é só a gente usar a fórmula. A fórmula da área do setor é πr², θ dividido por 360. Ok? A hora que a gente fizer essa conta aqui, nós vamos ter... vou colocar aqui para vocês que o π eu vou arredondar, tá? Por 3. Tudo depende do exercício. Às vezes o exercício ele fala para você arredondar para 3,14, ok? E aí você vai jogar o valor que ele te der. Aqui eu estou dando π valendo 3, vezes o raio ao quadrado, o raio é 2 ao quadrado, vezes o ângulo que é 45, tudo isso dividido por 360 graus, ok? Vou tirar o grau aqui para fazer a conta. Na hora que eu resolver esta conta aqui, eu vou encontrar uma fração a 3 sobre 2, ou seja, 1,5. Certo? Então a área deste setor aqui, ó, é 1,5. O que? Metros quadrados, né? Porque se foi dado em metros, aqui a resposta de uma área tem que ser em metros quadrados, tudo bem? É somente isso. Aplicando a fórmula você encontra esse valor. Vamos um pouquinho além. Vamos imaginar que eu tenha um setor dentro de outro setor e eu quero a diferença entre essas duas áreas, tá? Então, eu coloquei assim, ó, AP. O que é AP? É a área pintada, a área que está pintada em vermelho. Tá? Eu quero que vocês me ajudem a encontrar essa área vermelha. Vamos tentar entender que essa área pintada em vermelho, na verdade, ela é a área do setor grandão e você tira a área do setor menor, certo? Então, o que eu estou falando para vocês? Que a área pintada, né, é exatamente igual à área, eu vou escrever assim, ó, a área do setor grande menos a área do setor pequeno. Eu vou colocar uma legenda aqui para vocês. Pronto, está dando uma legendinha ali para vocês entenderem o que representa cada sigla, né? E aí a gente pode escrever da seguinte forma, né? A área do setor grande, vamos resolver primeiro a área do setor grande. A área do setor grande é πr² θ por 360. Se a gente arredondar π para 3, da mesma forma que o exercício anterior, eu vou colocar o raio. O raio do setor grande, olha só, vale 5, né? Porque é 3 mais 2, esse pedaço aqui, 5 metros. Então vamos colocar aqui, ó, 5 ao quadrado, o θ que vale 60, dividido por 360. Isso vai nos dar 12,5 metros quadrados. Bom, agora a área do setor pequeno vai ser o quê? A mesma fórmula, só que aplicada para os valores do setor pequeno. Então já vou jogar direto aqui, é 3 vezes o raio do setor pequeno, que é 3, ao quadrado vezes 60, dividido por 360. Isso aqui vai nos resultar em 4,5 metros quadrados, ok? Bom, enfim, agora basta a gente fazer a maior menos a menor, né? Então a área pequena, a área pintada vai ser a área grande, que é 12,5, menos a área pequena, que é 4,5. Isso nos dá 8 metros quadrados. Bom, galera, agora o último assunto que a gente vai abordar para essa revisão são áreas de figuras regulares, tudo bem? Então vamos pensar o seguinte, ó, a área de um quadrado, obviamente, né, um quadrado tem os lados iguais, é lado vezes lado. Então se você tem um lado aqui, nós sabemos que a área de um quadrado é L ao quadrado, ok? A área de um triângulo equilátero, ou seja, que tem os três lados iguais, né, vamos lembrar aqui que é o que? É L quadrado raiz de 3 sobre 4, tudo bem? E a área de um hexágono regular, ela está, né, tem os 6 lados iguais aqui, né? Essa área ela está atrelada ao do triângulo, porque ela é a única figura, né, que tem aqui, ó, que eu posso separar em triângulos equiláteros, se eu dividir. Obviamente, eu consigo fazer isso apenas no hexágono, tudo bem? Não vai valer para um pentágono, para um heptágono, não adianta usar essa regra. Essa regra só vai valer para o hexágono devido ao valor dos ângulos, né, internos. Mas enfim, o que acontece? Vamos supor que aqui seja L, né, o lado L.
que você precisa fazer para encontrar a área do hexágono? Eu vou escrever assim, ó, a área do hexágono, vou colocar um AH. Bom, se você encontrar a área de um triângulo equilátero e multiplicar por 6, obviamente você vai encontrar a área do hexágono. Então eu vou escrever assim, ó, a área do hexágono é 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Vou fazer esse simbolinho aqui, ó, do triângulo equilátero. Quer dizer que a área do hexágono é 6 vezes essa área aqui, que é L quadrado raiz de 3 sobre 4. Claro que você pode simplificar o 6 com 4, se você quiser aqui, né? Mas se também não quiser, dependendo do exercício, não vai precisar fazer isso de imediato assim, né? Aí você vai dividir aqui, vai ficar 3L quadrado raiz de 3 sobre 2. Pronto. Essa é a área do hexágono. O que é importante entender é que dentro do hexágono você tem 6 triângulos equiláteros. Se você sabe a área do triângulo equilátero, você consegue achar a área do hexágono regular. Bom, vamos para um exemplo aqui, o exemplo 1. Eu quero que vocês me ajudem a calcular a área do hexágono regular de lado 2. Simples, né? É só nós usarmos a fórmula. Você pode usar tanto a fórmula já achar do triângulo e depois multiplicar por 6, se você quiser, ou você já pode usar a fórmula do hexágono direto, né? Fazer assim, né? 3L quadrado raiz de 3 sobre 2, certo? E aí é só substituir, ó, 3 vezes 2 quadrado vezes raiz de 3. Tudo isso dividido por 2 vai ficar em cima 12 raiz de 3 dividido por 2. Aí a gente simplifica o 12 com 2, vai dar 6 raiz de 3 centímetros quadrados, né? Porque esse lado aqui foi dado em centímetros. E também a pergunta pode vir do lado contrário. Ao invés dele perguntar qual é a área do hexágono te dando o lado, ele pode perguntar qual que é o lado do hexágono se ele te der a área. Então, né, se a gente pegar a fórmula, qual que é a área do hexágono? Não é 3L quadrado raiz de 3 sobre 2? Então nós podemos o quê? No lugar aqui, ó, ele está falando, calcule o lado do hexágono de área 18 raiz de 3. Ele já deu o valor da área do hexágono, que é 18 raiz de 3, igual a 3L quadrado, né? E o L que eu quero encontrar, raiz de 3 sobre 2. O que vai acontecer aqui? Eu posso inicialmente, como tem multiplicação do lado esquerdo e só multiplicação do lado direito, né? E eu posso simplificar o raiz de 3 com raiz de 3, certo? E aí isso vai dar pra gente, né? 18 igual a 3L quadrado dividido por 2. Esse 2 ele vai multiplicando, vai ficar 36, certo? E depois esse 3 ele vai passar dividindo. É isso, a hora que você dividir 36 com 36 com 3, vai dar 12, certo? Então, L quadrado vale 12. Logo, L vale raiz de 12. Ou, em outras palavras, né, 2 raiz de 3 centímetros. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado da nossa revisão e boa prova para vocês. Até mais!